Olá, tudo bem? Estamos começando aí a nossa jornada espiritual, 10 dias de oração. E louvado seja Deus porque você está aí com a gente. Eu estou aqui com a minha revista na mão, a minha revista do Primeiro Deus, e durante essa jornada nós vamos estar estudando, meditando, refletindo, orando e nos preparando para o fim. Estamos chegando perto do fim. Queridos, você está dedicando aí pelo menos uma meia horinha do seu dia, ou até mais do que isso, porque esse nosso encontro que estamos tendo aqui é um segundo encontro, porque muito provavelmente você já teve o seu encontro particular com Deus. E se você ainda não teve esse encontro, eu desafio você a ter esse momento particular com Deus. Mas durante 10 dias, eu e você vamos nos preparar com a palavra de Deus, como podemos estar preparados para o tempo do fim. Então junte-se a mim, vamos juntos nessa jornada e estamos aí envolvidos para ver Jesus voltar. 10 dias de preparação para salvar do pecado e guiar no serviço. Mas para poder salvar a outros, nós precisamos estar preparados para essa missão. E é por isso que você foi desafiado a passar 10 dias envolvido e se preparando ao lado de Jesus. Então vamos juntos, eu quero começar com você aqui trabalhando o primeiro tema, o tema de número 1, o futuro profetizado da nossa revista. Claro que você já fez a sua leitura, caso não fez, faça a sua leitura. Eu quero aqui apenas destacar algumas impressões importantes sobre esse primeiro momento que tivemos, esse primeiro dia da nossa jornada. Eu quero aqui colocar algumas considerações, mas antes eu gostaria de mais uma vez fazer uma oração com você. Então, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos ama, cuida de nós e está do nosso lado. Nós dedicamos esse momento agora para ouvir a Tua voz, para o Senhor falar com a gente e assim durante essa jornada também nos prepararmos de maneira mais intensa para a pregação do Evangelho. Fica aqui com a gente, abençoe essa pessoa que está aí do outro lado da telinha, em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua revista aí na mão? Está aí? Beleza, você está com a sua revista, eu estou com a minha aqui. Eu quero aqui avaliar algumas impressões, afinal de contas, no primeiro dia da nossa jornada, o tema já foi Futuro Profetizado. Eu e você temos um livro chamado Bíblia. Está aqui, a minha Bíblia está aqui, a sua deve estar aí com você também. Esse livro é o livro mais amado e também pode-se dizer mais odiado. O livro mais antigo, o livro que traz mais informações sobre o futuro como nenhum outro livro traz. Eu e você temos em nossas mãos a palavra de Deus que revela para nós hoje o que aconteceu no passado, o que está acontecendo para nós hoje e o que vai acontecer no futuro. E quando eu me deparo com a nossa revista, logo no primeiro dia, ela me traz 3 versos para eu poder refletir. O verso de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 3-5. Você também tem um verso de 2 Coríntios, capítulo 20, verso 20. E você também tem um verso de Mateus, capítulo 35 até o 39. Todos esses versos falam sobre a breve volta de Jesus. Só tem um detalhe. Quando Jesus está declarando, e Mateus faz esse registro, lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 35 a 39, ele faz um paralelo como vivia o povo na época do dilúvio, ou antes do dilúvio. Quando Noé, então, fecha a porta, ou melhor dizendo, Deus fechou a porta da arca, aonde Deus deu a ordem para Noé construir aquele grande barco. Interessante que Jesus fala, assim como nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas no dia em que Deus fechou a porta da arca, aí ninguém mais entrou, a água desceu e não houve mais condição de ninguém entrar. Sabe o que é interessante quando eu olho para o verso de Mateus? Sabe o que é interessante quando eu olho para o verso de Tessalonicenses, quando Paulo faz a declaração também falando sobre o tempo do fim? É que as pessoas vão estar distraídas e não vão perceber que o fim está chegando. Deixa eu te falar uma coisa, quando eu falo pessoas, eu não estou me referindo a pessoas de longe, que estão distantes. Eu estou me referindo a eu e você. Não podemos estar distraídos com o que se refere aos eventos que antecedem a volta de Jesus. Não podemos viver como vivia o pessoal antes do dilúvio. Distraídos na sua rotina do dia a dia. Qual é o problema comer? Qual é o problema casar? Nenhum problema. Só que isso estava sendo maior prioridade, estava sendo algo que estava indo além, estava sendo algo que estava vindo primeiro e não Deus.
E quando nós colocamos as nossas coisas primeiro das coisas de Deus, nós começamos a ficar distraídos. Aí vem o texto, então, de Crônicas, 2 Crônicas 20:20, onde Josafá faz uma declaração muito conhecida. Crede em Deus, crede nos seus profetas, credes na palavra de Deus e a nação prosperará. Deixa eu falar uma coisa para você. Temos a Bíblia, não é para a gente guardar, não é para a gente ter como um amuleto. Temos a Bíblia para poder seguir. Temos a palavra de Deus como um relato confiável. Nós temos a Bíblia como um único livro de regra de fé e prática. A Bíblia não pode ser somente um livro de cabeceira para enfeitar a cabeceira da cama. Ela tem que ser um livro para ser lido, quer seja ao seu levantar, quer seja ao deitar, quer seja o dia a dia. Ela precisa ser lido, estudado e mais, precisa ser praticado. Eu acredito no que diz a palavra de Deus. Eu acredito no que está escrito de Gênesis até Apocalipse. Há coisas na Bíblia que foi temporal, que serviu para um tempo definido, mas mesmo assim esses conselhos que serviu para um período de tempo, para um povo específico, ainda assim serve para nós de alerta. Há coisas na Bíblia que revelam o futuro e isso precisa me deixar alerta porque muitas das coisas que a Bíblia profetizou que iria acontecer, já aconteceu, estão acontecendo e vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, há muitas pessoas que não acreditam nas profecias bíblicas como elas devem ser acreditadas ou como elas devem ser interpretadas. Tem gente que entende que as profecias da Bíblia todas já aconteceram. Então a Bíblia se torna um livro antigo, apenas um livro de relíquias. Tem gente que entende que as profecias da Bíblia ainda vão acontecer, todas elas que estão ali ainda vão acontecer, estão no futuro. Mas nós adventistas entendemos que as profecias da Bíblia, elas acontecem no decorrer da história. E por isso nós definimos esse processo de interpretação profética como um processo historicista. Há quem são os futuristas, os preteristas que vivem no passado, mas nós entendemos que as profecias bíblicas são historicistas. Elas acontecem no decorrer da história. Meu amigo, minha amiga, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. As profecias da Bíblia estão acontecendo. Já aconteceram e algumas ainda vão acontecer. Está você preparado para esse grande evento? Para os eventos que antecedem, para os eventos que estão vindo, que estão por vir? Sabe, um grande pecado que ocasiona, que atrapalha a nossa comunhão com Deus é exatamente esse apego às coisas do mundo e automaticamente o afastamento das coisas de Deus. Eu não quero trabalhar com aqueles lá fora que a gente tem que buscar e salvar. Eu quero trabalhar com você. Durante esses 10 dias nós vamos estar juntos. Eu e você vamos cuidar da nossa vida espiritual. Como anda a sua vida espiritual? Como você está? Como podemos montar um time e sair em campo para poder jogar se a gente não treinar? Se a gente não se preparar? Como está a sua vida espiritual? Está você mais apegado às suas coisas, à faculdade, ao curso, ao trabalho ou de fato às coisas de Deus? Analise bem como anda a sua vida espiritual. O maior pecado é aquele pecado que tem condições de nos afastar de maneira incrível de Deus. Na verdade, o pecado em si, ele tem essa capacidade de nos afastar de Deus. E quanto mais pecamos, mais nos afastamos de Deus. Essa é a reação, esse é o sintoma, melhor dizendo, dessa doença terrível chamada pecado. Não quero dizer para você aqui que nós temos condições de viver sem pecado. Isso já é algo que não precisa ser discutido. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Mas precisamos ter em mente que é preciso viver uma vida com Deus para evitar pecar. E se porventura a gente pecar, Ele vai nos perdoar se pedirmos perdão para Ele. Pecado não é estilo de vida. Pecado é acidente de percurso. Isso deve ser claro na nossa vida. Quando eu olho ainda para o primeiro dia, eu quero dizer uma coisa para você, e isso aqui a lição veio trazer para nós de maneira muito intensa. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás, há 300, há 1000, há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, o interesse das pessoas em Deus, pode-se dizer, que talvez continue o mesmo. A tecnologia avançou, a medicina avançou, a ciência avançou,
Mas dá uma olhadinha como está o interesse das pessoas em querer saber de Deus. Alguns até querem saber, mas querem um Deus do jeito deles e não do jeito que Deus se oferece. Meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você que dedicou os seus momentos hoje, seus minutinhos do seu tempo hoje à noite para estar aqui com a gente. Está na hora de você se dedicar a Deus como Ele quer e não como você acha melhor. Por mais que a profecia diz que no final dos tempos o amor de muito iria se esfriar, por mais que a profecia diz que a igreja de Deus seria a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, ainda assim, mesmo nessa igreja morna, há remanescentes que serão fiéis até a morte para ganhar a coroa da vida eterna. Então não queira ser um cristão morno. Seja um cristão fervoroso. Não queira ser um cristão mais ou menos, um crente mais ou menos. Seja uma pessoa ideal para Deus. Faça o que Deus quer e não o que você acha melhor. Precisamos nos preparar para o tempo do fim, mas não é como eu acho, é como Deus sabe. E isso Ele já revelou através da tua palavra, através da Bíblia. E é com essa Bíblia que vamos chegar no fim. E vamos ver o nosso Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, diga amém. Esse é só o primeiro dia. Estamos encerrando hoje por aqui. Mas eu tenho certeza que durante esses 10 dias, milagres e maravilhas, Deus vai fazer na minha vida, Ele já está fazendo, e vai fazer na sua também. Eu quero terminar orando com você. E como você está, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo momento que tivemos aqui hoje. Um momento rápido, mas é um momento, ó Deus, que é muito precioso para a gente, porque precisamos nos preparar, precisamos ouvir mensagens, precisamos ler a Tua palavra, precisamos buscar o caminho correto, precisamos buscar, ó Deus, a Sua vontade e não a nossa. É uma batalha, é uma luta, ó Deus, conseguir vencer o nosso eu. Mas se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós, muito menos o nosso eu. Nós cremos que o Senhor já venceu e continuará vencendo no meu coração e no coração dessa pessoa que ora aí do outro lado da telinha comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida, viu? Um grande abraço para você. A gente vai para os nossos momentos finais aqui e que Deus continue abençoando você. E até amanhã, nosso segundo dia. Continue firme. Primeiro Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe.